No trabalho, o que é um sinal de alerta que apenas os funcionários inferiores notarão? Todos os chefes que tive, desde militares até vendas no varejo, que dizem "e não estou aqui para ser querido", foram incompetentes. É verdade que você não está lá para ser amigo de todos, mas se você não tem habilidades com as pessoas, não consegue gerenciar as pessoas. Uma vez a faxineira me disse: "Este lugar está ferrado, eu trocava o papel higiênico 2 vezes por dia, agora é apenas 2 vezes por semana, ou eles estão fazendo cocô menos, ou estamos recebendo menos clientes pela porta." Ela estava absolutamente correta, o lugar ficou extremamente reduzido. Um corte drástico nas horas para quem trabalha em serviços. Se você passar de 5 turnos para 3, depois para 1 ou 2, será demitido. Eles estão esperando que você fique irritado com as horas e saia, ou você está prestes a ser demitido. Aficionados por história, o que é uma parte negligenciada de uma história muito interessante ou engraçada? A lei do hipopótamo americano. Durante uma crise de carne em 1910, alguns legisladores americanos queriam introduzir os hipopótamos africanos nas zonas úmidas do sul para que todos pudéssemos desfrutar do bacon de vaca do lago. Obviamente, o projeto de lei nunca foi aprovado. Cultos de carga. Após a Segunda Guerra Mundial, algumas tribos das ilhas do Pacífico tiveram seu primeiro contato com a civilização quando as bases militares americanas foram construídas. Os militares traziam consigo mantimentos e alimentos de que os aldeões gostavam. Quando a guerra terminou, formaram-se cultos que construíram novas pistas, imitaram exercícios do exército e até construíram aviões de palha para tentar trazer de volta os deuses que lhes davam comida, remédios e suprimentos. Quando Cortés conquistou os astecas, ele tinha milhares de aliados nativos que estavam mais do que ansiosos para ajudar porque os astecas os usavam como escravos e fazendas de sacrifício. Pessoas que tiveram que matar em legítima defesa. Você já se recuperou psicologicamente? Como é viver com? Em 2012, 2 homens invadiram minha porta dos fundos. Levaram alguns minutos, pois era uma porta de metal e uma moldura com dobradiças resistentes e uma fechadura. Um dos caras era muito alto e grande, ele finalmente conseguiu quebrá-lo da dobradiça com um pé de cabra. Quando eles estavam batendo na porta, eu disse à minha esposa para chamar a polícia e se trancar com nosso bebê atrás de 2 portas e sair para o corredor com uma espingarda. Continuei gritando com eles que estava armado e que os policiais estavam chegando, mas eles continuaram chegando. Eu disse que se os visse em minha casa, iria matá-los. Alguns segundos depois eles viraram a esquina, ambos segurando o que pareciam ser armas e eu atirei 2 vezes no peito do maior. O outro apenas ficou parado confuso, provavelmente tentando processar o que acabará de acontecer. Ele deu um passo em minha direção e eu atirei nele também. A polícia apareceu cerca de 2 minutos depois, ambos morreram no local. Um deles tinha uma faca e fita adesiva, o outro o pé de cabra. Mais tarde, descobri que o maior era procurado por algum tipo de acusação de homicídio culposo porque matou a namorada um estado adiante. Não me arrependo daquela noite. Eles tiveram várias chances de sair e não tenho dúvidas de que teriam machucado minha família se eu não os tivesse impedido. Pessoas que estiveram em coma. Que notícia realmente o chocou quando você acordou? Sofri um acidente de moto e fiquei fora por 3 semanas. Acordei como a pessoa que sou hoje, não como antes, embora tenha algumas de suas memórias. Meu hipocampo foi danificado, o que explica a perda de memória. Acordei lembrando de muitas coisas da escola e coisas que li antes, mas tive muita dificuldade em lembrar das pessoas. Não reconheci totalmente meu pai, não fazia ideia de quem era minha mãe. Aparentemente, eu estava namorando uma garota muito bonita, mas não tenho ideia de quem ela era. Tentamos fazer funcionar, mas era muito estranho, o antigo eu era muito diferente do novo eu e não sentia nenhuma conexão com ela. Eu me tornei realmente bom em filosofia e lógica por algum motivo, e acabei indo para a faculdade para estudá-la. Ainda tenho 1 ano antes de poder lecionar nele. Ainda é estranho às vezes as pessoas se aproximarem de mim e me cumprimentarem, elas sabem muito sobre mim, mas não tenho ideia de quem são. Normalmente tenho que explicar o que aconteceu e as coisas ficam um pouco estranhas, mas geralmente acabo fazendo, ou suponho que refazendo um amigo. Psiquiatras, quais são os pensamentos mais profundos que vocês ouviram de seus pacientes? Isso teve um impacto enorme na minha perspectiva de vida. Eu costumava trabalhar em um lar para adultos com deficiência mental. Uma mulher em particular era apenas um anjo genuíno, sempre positivo, extrovertido e amigável. Uma vez estávamos na loja e 2 adolescentes começaram a rir dela e a sussurrar alto sobre o retardado.
Eu estava ficando furioso, mas ela apenas se virou para mim e perguntou se eu queria um saco de bolachas. Quando saímos da loja, mencionei como ela se comportava bem. Quando saímos da loja, mencionei como ela se comportava bem. Ela apenas olhou para mim e sorriu e disse: Eu pude ver você ficando bravo. Pensei que talvez os Skittles fizessem você se sentir melhor. Ela tem uma compreensão muito melhor de como viver do que eu jamais terei. Trabalho em uma clínica com pacientes com doenças mentais graves. Sou apenas um gerente de caso, mas passo mais tempo com eles por mês do que os psiquiatras em um ano. Estou trabalhando com um cara que sofre de delírios e paranoia graves. Perguntei-lhe se ele considera que seus pensamentos podem ser parte de sua doença. Ele disse: Bem, certamente espero que não, porque meus pensamentos são a maioria de quem eu sou. Espero não ser apenas uma doença no mundo. Comentário perspicaz de um cara que faz xixi em xícaras de café. Pessoas que têm experiência em combate militar, que coisas retratadas em filmes e jogos de ação não são verdadeiras? Nada do que vi nos filmes se compara ao combate que experimentei, exceto por uma coisa. Os primeiros 20 minutos de O Resgate do Soldado Ryan acertam em uma coisa: barulho de bala. Não o tiro, uma bala passando por perto. Tem o peso de um pedaço de vergalhão incrivelmente longo e fino que aparece do nada bem ao seu lado. Ele recebe sua atenção total. Dane-se o cara que acertou, isso me tirou do cinema. Quando as pessoas dizem: isso é uma ordem direta. Sim, todos os pedidos são pedidos diretos. Nunca houve uma dinâmica em que minha liderança tivesse que me dizer que eles estavam falando sério. Eu sou um veterano do núcleo marinho, sem aspiração, é muito falso. O militar é chato, misturado com segundos de adrenalina. Suas armas emperram, você está com fome e cansado, o equipamento é pesado. A guerra é 99% de tédio e 1% de puro terror. Eu morava com um ranger do exército que descrevia estar em combate como absolutamente aterrorizante, mas só depois. No calor do combate, ele abandonaria seu treinamento, mas só perceberia como as coisas estavam confusas e assustadoras depois que tudo acabasse. Que brecha você está explorando? Na Noruega, eles legalmente não podem colocar mais de uma multa de estacionamento em seu carro, então eu tenho usado a mesma multa ao estacionar desde setembro. Tirei uma foto dele e paguei, agora só carrego no carro e quando estaciono na frente do meu apartamento só coloco no para-brisa. Lançando produtos recolhidos com falha. Por exemplo, quando a Apple faz um recall para uma falha na placa lógica, encontro sistemas com esses sintomas no eBay por um preço baixo, levo-os à Apple Store e eles o consertam gratuitamente na garantia. Uma empresa de gás me disse que meu apartamento não existe de acordo com seus registros e, portanto, eles não poderiam abrir uma conta. Apesar disso, temos gás no apartamento há 3 anos. Eu regularmente peço comida online no trabalho. Pego uma salada mediterrânea, que normalmente vem com frango adicionado. Eu desmarquei o frango economizando $3 e até agora estou 5 de 5 para eles ainda colocando lá. O que você aprendeu sobre um amigo que o fez desprezá-lo instantaneamente? Eu sofri um acidente grave e fiquei hospitalizado por um mês quando tinha 19 anos. Nesse período, dei minhas contas e cartão de débito para minha irmã de 27 anos para que ela pudesse pagá-las, já que eu não podia, e meus pais já estavam consumidos cuidando de mim. Ela decidiu se servir de cerca de $1.000 do meu dinheiro suado que economizei para a faculdade trabalhando em tempo integral. Eu estava acamado em um hospital e sem saber se voltaria a andar. Ela ainda pode ser minha irmã, mas definitivamente não a considero mais minha amiga. Eu tenho uma gagueira severa e é sempre difícil para mim fazer amigos porque se for. Durante o jantar, alguém perguntou minha opinião sobre algum assunto aleatório e eu dei, apesar de minha gagueira dificultar que eu dissesse o que queria. Mais tarde, à noite, eu estava sentado na sala de estar e ouço alguém falar de mim e ouço minha boa amiga dizer: Por que você fez essa pergunta a ela? Não suporto quando ela gagueja tudo. Tipo, cale a boca e deixe as pessoas normais falarem. Sentei-me lá e ouvi-os rir e brincar sobre eu ser burro, e como eles eram boas pessoas por me tolerar, até que finalmente entraram. Eles ficaram lá com um olhar de horror em seus rostos. Meu amigo disse baixinho: Vó Deus, pensei que você tinha ido embora. Eu não falei com ela desde então. Qual foi a tarefa mais idiota que você recebeu na escola? Eu fui para um distrito escolar somente para abstinência. Tínhamos que pegar lancheiras de papel pardo, escrever minha abstinência nelas e decorá-las, depois preenchê-las com pedaços de papel listando os motivos pelos quais deveríamos permanecer abstinentes. Fomos encorajados a escrever coisas como: vou perder meu respeito próprio,
Posso pegar uma doença e assim por diante. Então tivemos que carregar essas coisas idiotas por uma semana. Nosso professor poderia nos parar a qualquer momento e exigir para vê-lo, e perderíamos pontos por não tê-lo. No ensino médio, tínhamos que escrever uma carta sobre uma política de que não gostávamos e endereçá-la a alguém de alto cargo em uma empresa ou no governo. Todos pensaram que era apenas um exercício, então a maioria de nós escreveu uma carta ao diretor sobre uma regra estúpida da escola. Acontece que o professor realmente enviou todas as cartas sem nos avisar. Um de cada vez, fomos chamados à sala do diretor e a maior parte da turma foi detida por isso. Qual foi o seu melhor? Eu nunca poderia fazer isso de novo se tentasse. Momento. Fiquei sem gasolina enquanto dirigia a toda velocidade uma vez e consegui rodar mais de 1 quilômetro e parar bem em uma bomba de gasolina. Eu tinha muito em que pensar durante o divórcio e simplesmente não pensei em encher o tanque de gasolina. Eu nem percebi que estava sem gasolina até sentir que a aceleração não estava mais funcionando. Baixei a música bem a tempo de ouvir o motor engasgar. Rapidamente coloquei meu carro em ponto morto, acendi o pisca-alerta e comecei a desacelerar o máximo que pude. No momento em que cheguei ao posto de gasolina, eu estava indo a cerca de 4 milhas por hora e tive impulso suficiente para subir o aterro e chegar à bomba. Eu nem mesmo freiei até que minha tampa do tanque estivesse adjacente ao bocal. No colégio, eu estava conversando com um amigo que andava no corredor mascando chiclete. O chiclete voou da minha boca acidentalmente e entrei em pânico e chutei o chiclete de volta para a boca. Meu amigo disse que era nojento continuar mascando chiclete, mas eu disse que era um ato divino.